Estamos ao vivo! Hoje eu quero conversar com você sobre a diferença entre perdoar, desculpar e dar uma nova chance. Perdoar, desculpar e dar uma nova chance. Seja muito bem-vindo, tá? A última live de aquecimento do curso Resgate o Seu Amor Próprio, que vai começar na próxima terça-feira. Vai ser terça, quarta, quinta e domingo. Vai ser uma semana inteira. Hoje eu vou ensinar para você o exato passo a passo para você poder sair da dependência emocional. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa sexta-feira de meu Deus! Tá? Eita, clica nesse coração, já vai falando aí de onde você está falando, tá? De que lugar você está falando, tá? Eu quero saber que lugar você está falando, tá bom? Nova chance. Quanto eu coloco aqui? Qual a diferença? Vamos dizendo aí que hoje vai pegar fogo isso aqui, tá? Qual a diferença? Muito bem, vamos lá. Deixa eu só fixar isso aqui. Vamos lá. Perdoar, desculpar e dar uma nova chance. Qual a diferença? Cheguei, Pernambuco, Salvador. Bora! Meu Deus! Camaçari! Vamos lá! Boa noite, boa noite, boa noite, Itabuna! Seguinte, ó. Vamos lá. O que acontece? A gente vem trabalhando aí o tema, né, das traições e mentiras. E é um tema que vai ser melhor aprofundado, discutido na última aula, né, do Resgate Seu Amor Próprio. Povo de Santa Catarina, sejam muito bem-vindos, tá? E tem muita gente dizendo assim, Ivan, depois de uma traição, o que é que eu faço, tá? O que é que eu faço, Ivan? A grande maioria das pessoas não sabem o que fazer depois de uma traição. E isso acontece porque essas pessoas não são livres emocionalmente para poder fazer uma escolha, entendeu? Não são. Não são livres emocionalmente para conseguir se posicionar, tá? E fazer uma escolha que seja saudável para a sua própria vida. Então, eu quero fazer aqui uma distinção entre perdoar e desculpar, tá? E dar uma nova chance que vai abrir a sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Qual a primeira coisa que você precisa entender? Vamos começar por desculpar, tá bom? Vamos começar por desculpar. Sextou, vamos começar por desculpar, tá? Se você for olhar a raiz da palavra desculpar, você vai ver que desculpar significa retirar a culpa. Retirar a culpa. Escrevam assim, ó, quando você desculpa alguém, você está retirando a culpa desse alguém sobre o que aconteceu. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, e sua cabeça vai explodir agora, e eu quero que você amplie seus níveis de consciência. Ó. Grava assim, uma mente que se volta, uma mente que amplia, tá? Que, enfim, ela jamais volta ao teu tamanho original. Eu quero de verdade que vocês não voltem ao tamanho original, porque o que eu vou explicar para você aqui é essencial para a sua vida, tá bom? Para a sua vida. Então, o que você precisa saber aqui, importante sobre desculpar? Você nunca deve desculpar. Anota isso aí. Escreve isso aí que você vai entender. Tá? Tem gente aí que já vai colocar a cabeça aí explodindo. Vai explodir mesmo. Mas você nunca deve desculpar uma pessoa. Sabe por que você nunca deve desculpar uma pessoa? Você nunca deve desculpar uma pessoa porque desculpar significa retirar a culpa. E quando você desculpa uma pessoa, você assume a culpa no lugar dela. Entenderam? Quando você desculpa uma pessoa, você acaba assumindo a culpa no lugar dela. Eu vou dar um exemplo para você. Quem aqui já foi traído e a outra pessoa veio rastejando, veio pedindo desculpas, tá? Aí você foi lá e simplesmente desculpou. E você combinou com a pessoa para passar a agir como se nada tivesse acontecendo, como se é como se você tivesse combinado para colocar uma pedra em cima
tá? Como se vocês não pudessem mais tocar naquele assunto. Você foi traído ou traída e era como se tivesse que colocar uma pedra em cima. Você não podia mais tocar nesse assunto. Aí você foi lá e desculpou. Quem aqui, depois de desculpar, depois de viver uma dinâmica de traição, viver uma traição e desculpar, se sentiu culpado no lugar do outro? Começou a sentir culpa, começou a ficar amargurado. Se isso já aconteceu com você, ou você já viu acontecer com alguém, digita assim, sim, para eu saber, no chat agora, tá? Isso acontece porque, digita sim que eu quero ver, tá? Isso acontece porque quem desculpa assume a culpa no lugar da outra pessoa. Tá bom? Quem desculpa assume a culpa no lugar da outra pessoa. Tá? E qual é a melhor forma de você entender isso? Eu sempre conto uma metáfora que é a seguinte, olha. Imagine que num vilarejo um homem vai lá e violenta uma mulher. Aí todo vilarejo se reúne, pega esse homem e leva até o rei. Presta atenção. E pela lei, à época, o rei deveria condenar esse homem a 30 anos de cadeia. Não ia poder sair, ia ficar lá no calabouço, 30 anos, vamos supor, tá? Só que as pessoas levam o homem, a comunidade se reúne, toda a vila, o vilarejo se reúne, e aí entrega o homem ao rei. A sentença já estava dada. Por que a sentença já estava dada? A sentença já estava dada porque esse homem violentou a mulher. Então, esse homem, ele deveria ficar 30 anos na cadeia, no calabouço. Só que o rei, por um ato de altruísmo, o rei, por um ato de abnegação, mesmo reconhecendo que o homem verdadeiramente violentou a mulher, esse rei resolve desculpar esse homem. Então, ele desculpa o homem. E ele diz que vai deixá-lo em liberdade e que vai dar a esse homem desculpas. Eu não sei se você vai entender o que eu vou colocar aqui, mas preste atenção no que vai acontecer. O homem era culpado. Todo o ódio, toda a culpa estava em direção ao homem que tinha violentado a mulher. No momento em que o rei resolveu desculpar esse homem e deixá-lo livre, preste atenção, no momento em que o rei resolveu desculpar esse homem e deixá-lo livre, a culpa saiu desse homem e passou aí para quem? Para o rei. Podem escrever assim, para o rei. O rei passou então a ser culpado. Escrevam isso aí, o rei. A culpa foi então para o rei. Tá certo? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Então o vilarejo ficou empolvarado, as pessoas começaram a se estressar com o rei, tá? As pessoas começaram a não ver o rei, não ter mais tanta admiração pelo rei. As pessoas passaram a culpar o rei pelo que aconteceu, embora o rei não tivesse feito nada. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente se coloca na condição de rei dentro do relacionamento, você não é rei de ninguém. Você não é soberano de ninguém, você não é superior a ninguém. Dentro de um relacionamento de casal, você é um igual, você é igual a outra pessoa. Isso significa que você não tem força alguma para poder perdoar essa pessoa, porque você não é soberano dela. E se você tentar ser soberano, se você tentar ser superior a essa pessoa, maior do que essa pessoa, quando você perdoar, você vai sentir a culpa no lugar dela. E é por isso que muitas mulheres que são traídas, quando perdoam, começam a se sentir culpadas, como se a culpa da traição fosse dela. É por isso que muitos homens, quando são traídos, começam a se sentir culpados, como se a culpa da traição fosse dele. Vocês entenderam a profundidade disso? Entenderam? Então, da próxima vez que alguém disser assim para você, me desculpe, você vai dizer mentalmente, você não vai falar para a pessoa, porque a pessoa não vai entender essa linha de raciocínio. Mas você vai dizer mentalmente para você, eu não desculpo. Você não tem que desculpar. Tá certo? Você não tem que desculpar. Eu não desculpo. Escrevam isso aí. Eu não desculpo. Isso é muito importante. Tá? Porque agora vocês acabaram de entender por que você se sente culpado numa relação quando você é traído. Você acabou de entender isso. Isso é muito importante. Isso é libertador. Então você vai dizer assim, eu não desculpo. E quando você faz isso, você deixa a culpa com quem é dono da culpa.
E tudo bem, porque a culpa não é um sentimento ruim. Quando você é dono da culpa, a questão não é se você vai se sentir culpado ou não, o que você vai fazer com a culpa que você tem. Mas quando você desculpa uma pessoa, você retira a culpa dela, a pessoa fica boa, fica leve, tá? Ela não tem que responder pelo que ela fez. E via de regra, quando uma pessoa não tem que responder por aquilo que fez, ela vai lá e faz de novo, porque não tem aprendizado. Tá entendendo o que eu tô falando? Faz sentido o que eu tô falando? Se tá fazendo sentido, clica aqui nesse coração agora. Bora! Clica aí todo mundo nesse coração que eu quero ver o coração subir. Tá? Clica aí nesse coração que eu quero ver o coração subir. Vamos lá. Qual o terceiro elemento? O segundo elemento. O segundo elemento é perdoar. Presta atenção. Eu disse para vocês o quê? Você nunca deve, escuta o que eu estou dizendo, desculpar. Agora eu vou falar o oposto. Você sempre deve perdoar. Eita, que agora o Ivan vai me dar um nó. É isso mesmo, vamos lá. Escreva assim, ó. Sempre perdoar. Perdão 70 vezes 7 vezes, tá? Sempre perdoar. Só que aí a gente precisa entender o que é perdão. Preste atenção, desculpar é um jogo que você joga com o outro. Tá? Quando você retira a culpa de uma outra pessoa, alguém lhe fez um mal e você retira a culpa dessa pessoa. É um jogo que você está jogando com quem lhe praticou, lhe perpetrou o mal. Perdão é um jogo que você joga com você. Perdão é um jogo que você joga com você. E perdão tem conexão com compreender como as piores coisas que aconteceram na sua vida te moldaram, te transformaram em um homem mais forte, te transformaram em uma mulher mais forte. E isso só acontece quando o teu foco está no aprendizado. Aconteceu alguma coisa, o que é que eu aprendo com isso? Quando você aprende com o que aconteceu, você faz um movimento de compreender como é que isso te moldou, como é que isso te transformou em um homem mais forte, uma mulher mais forte. E então, compreendendo como isso te moldou, te transformou em um homem mais forte, uma mulher mais forte, você então consegue honrar isso. Não o mal que a pessoa te fez, tá? Não o mal que a pessoa te fez, porque isso não é para honrar. Você consegue honrar o aprendizado que a vida te deu em virtude de um mal que alguém te fez. E quando você honra, então você se libera. O perdão é aquilo que nos libera de tudo que veio antes. Uma pessoa que não consegue perdoar, não consegue liberação. E eu repito, perdão não tem a ver com o outro, perdão tem a ver com você. Com você compreender como isso te molda, tá? Como isso te transforma em uma mulher mais forte. Como isso te transforma em um homem mais forte. Você tem que saber distinguir perdão de desculpar. Porque você precisa sempre perdoar. Você precisa, em outras palavras, sempre aprender com o que aconteceu. Não importa o que aconteça. Para que você consiga uma liberação, para que você possa seguir. Sempre perdoar para poder aprender com o que aconteceu. Para ter uma liberação e seguir. Nunca desculpar, porque cada um é responsável por aquilo que faz. E nós vivemos num planeta kármico. As pessoas são responsáveis por aquilo que fazem, elas precisam responder por aquilo que fazem. Quando você desculpa uma pessoa, você está, na prática, obstaculizando o crescimento dessa pessoa. Essa pessoa precisa responder pelo que fez. Quando você desculpa uma pessoa, você dá um papel em branco para que a pessoa escreva uma história de traição de novo com você. Tá? Não faça isso. Não faça isso. Tá bom? Perdoar sempre, desculpar nunca. E aí vem o terceiro ponto. O terceiro ponto é dar uma nova chance. O terceiro ponto é dar uma nova chance. Aí esse ponto tem a ver com outro, entenderam? Aí esse ponto tem a ver com outro. Esse ponto tem a ver, presta atenção, esse ponto tem a ver com você avaliar duas coisas, tá? A pessoa se arrependeu. Presta atenção nisso. A pessoa se arrependeu. Para você dar uma nova chance para alguém, é preciso que essa pessoa tenha se arrependido. E o que é o arrependimento? É a compreensão de que essa pessoa fez o mal.
Tá? Ela se arrependeu? Essa é a primeira condição. Muitas vezes você dá uma segunda chance para uma pessoa sem a pessoa se arrepender. O que acontece quando você dá uma segunda chance para alguém sem essa pessoa se arrepender? Respondam aí para mim. As coisas dão certo? As coisas vão bem? Eu tenho certeza que não vão bem. As coisas não dão certo, as coisas não vão bem. Entendeu? As coisas não dão certo, as coisas não vão bem. Entende? Porque você concedeu uma nova chance a alguém que não se arrependeu. A pessoa não se arrependeu. Tá bom? Nem de longe. Então a pessoa se arrepender, ter consciência de que ela fez algo que é errado, é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, olha. A pessoa a quem você vai dar uma nova chance, ela tem que se comprometer em colocar no lugar aquilo que ela tirou. Em reconstruir o essencial, a confiança. Ela precisa se comprometer com isso, comprometimento real. O que significa isso? É mais do que arrependimento. Às vezes a gente se arrepende, mas não tem força para colocar no lugar as coisas. Tá tudo bem. Só que você não pode dar uma nova chance a uma pessoa que não tem força para colocar no lugar, para reconstruir o essencial, a confiança em um relacionamento. Você não pode dar chance para essa pessoa. Entendeu? Porque essa pessoa tem que mostrar para você que ela tem de verdade vontade de reconstruir. Vontade de fazer diferente. Isso é muito importante. A pessoa precisa querer fazer diferente. Entende? Do coração. Fazer diferente. Tá? E a terceira condição é, bom, essa pessoa precisa fazer um movimento forte em direção a você. Para que você lhe dê essa oportunidade. Entende? São 3 condições. Então, presta atenção. A pessoa precisa se arrepender. A pessoa precisa ter motivação e querer colocar no lugar aquilo que ela tirou. E a pessoa precisa fazer um movimento forte em direção a você, para que você dê uma oportunidade para que ela possa colocar no lugar aquilo que ela tirou. Agora eu quero que você acorde e eu quero que você pense nisso aqui que eu vou lhe dizer. Tá bom? Eu quero que você acorde e eu quero que você pense nisso aqui que eu vou te dizer. Eu quero que você entenda. Na grande maioria das vezes, quando você vai dar uma nova chance, você não respeita essas condições. Entende? Na grande maioria das vezes, quando você vai dar uma nova chance, na verdade é você que se rasteja. O nível de dependência emocional é tão grande, tão grande, tão grande, tão imenso, tão descomunal, que você passa por cima de tudo isso. E ao invés de você se permitir ser cortejado, cortejada, ao invés de você se permitir ser reconquistado, reconquistada, você que faz um movimento para caber. Verdade ou mentira? Escreva aí para eu saber. De verdade. Verdade ou mentira? Veja se não é assim. Você faz um movimento para caber. Então, quando você faz isso, você perde completamente a tua dignidade. Você fere a tua dignidade. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Um belo dia você está em casa, aí você olha para o lado e você vê a pessoa. E você não consegue entender por que você fez essa escolha. Entendeu?
Você olha para o lado e aí em algum momento da noite você vai sentir raiva da pessoa. Em um outro momento da noite você vai sentir culpa, porque você se permitiu. Depois raiva, de novo da pessoa, depois culpa, em relação a você. Aí depois isso vai se inverter. Escuta o que eu estou dizendo, porque se inverte, é terrível. Você começa a sentir raiva de você, tá? Raiva de você. Culpa a outra pessoa. Sente culpa, sente raiva da pessoa. É um circuito. É verdade ou mentira? Ah, às vezes parece que você está falando da minha vida. Porque é assim. É dessa forma que funciona. Por quê? Porque você não respeitou os critérios para que você possa dar uma nova chance a alguém. Então eu vou repetir eles, porque eu quero que você fixe isso na parede da tua memória. Eu quero que você deixe isso penetrar a tua alma. E eu quero que você esteja comigo na terça-feira, no Resgate Seu Amor Próprio, porque lá eu vou te ensinar um caminho para você sair da dependência emocional e conseguir implementar isso que eu estou te falando na tua vida, porque hoje você não vai dar conta, porque você tem medo de ficar sozinho, tem medo de perder. Então, quais são os critérios? A pessoa tem que se arrepender. Ele precisa se arrepender de verdade. É arrependimento do coração, você sente na alma. Não é essa palhaçada de se rastejar, de implorar, de dizer que eu não consigo viver sem você. É arrependimento do coração. Você precisa sentir na alma da pessoa que a pessoa verdadeiramente sente muito pelo que fez. Segunda coisa, a pessoa precisa se comprometer de verdade a colocar no lugar aquilo que ela tirou. Se comprometer a literalmente fazer um movimento para tentar reconstruir o que foi essencial. Entende? Essa pessoa precisa querer reconstruir. O terceiro passo é que essa pessoa precisa de verdade, então, fazer um movimento em direção a você para conquistar essa nova chance. Ela precisa conquistar essa nova chance. Entendeu? Ele precisa conquistar essa nova chance. Para que aí então vocês possam se juntar e ele assumir a responsabilidade, ela assumir a responsabilidade de dar conta, de resgatar o relacionamento, de reconstruir o relacionamento. Faz sentido isso? Respondam aí para mim se isso faz sentido. Bora! Faz sentido? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Tá? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui antes de avançar. Terça-feira vai começar o Resgate Seu Amor Próprio. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no Resgate Seu Amor Próprio, você precisa digitar agora aí eu quero e a gente vai mandar o link para você por inbox, tá? Se você está chegando hoje, você não me conhece, tá? Digita eu quero. O Resgate Seu Amor Próprio é um curso 100% online, 100% gratuito. Vão ser 4 aulões comigo, tá? Segunda, terça e quarta vai ser às 19h30 da noite. Domingo vai ser às 8 horas da manhã. Nessa série de aulas eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber para sair da dependência emocional. Isso significa o quê? Por fim a relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos e narcisistas. Remover o maior obstáculo, em minha opinião, para que você possa viver o amor, que é a dependência emocional, tá? Então, se você está chegando agora, já digita aí eu quero, para que você possa fazer a tua inscrição, tá bom? Para que você possa estar com a gente. O evento, ele é 100% online, 100% gratuito, mas você precisa se inscrever para poder fazer parte dele, tá certo? Você precisa se inscrever para poder fazer parte dele, tá bom? Então, ó, hoje é sexta-feira.
A gente vai fazer uma live mais soft. E eu quero pedir então para que vocês possam abrir aqui um pouquinho para perguntas e respostas, para que a gente possa encerrar esse aquecimento com chave de ouro. Até porque eu acho que esse tema ele é bem polêmico, né? A Sandra tá me corrigindo aqui. Terça, quarta, quinta vai ser às 20 horas, serão às 20 horas da noite, terça, quarta e quinta. E o domingo vai ser 8 horas da manhã. Obrigado, Sandra. Então eu vou abrir aqui para algumas perguntas, então vocês carregam aí, coloquem as questões de vocês sobre traição. Sobre essa diferença, né? Perdoar, desculpar, dar uma nova chance e vamos ver o que acontece aqui, tá? Nesses processos, enquanto vocês colocam essas coisas aí, tá bom? Vamos lá. E quando o marido fala que a culpa da traição é sua, aí você não tem muito o que fazer, porque perceba, ele não está respeitando nenhum dos critérios. Ele não está de verdade arrependido, ele não está fazendo um movimento dizendo assim que vai reconstruir, e muito menos ele está fazendo um movimento em direção a você para poder conquistar um espaço para poder reconstruir a relação. Nesse caso, ele não está fazendo movimento algum. Se ele não está fazendo movimento algum, não há o que fazer. Entende? Você precisa olhar para você e cuidar de você. Pare de olhar para ele e cuide de você. Tá certo? O que eu estou querendo dizer com cuidar de você? Entenda o que faz você, enfim, continuar tentando, mesmo quando o outro coloca a responsabilidade em você de uma coisa que é tão fundamental como a fidelidade, a lealdade, tá? Isso é uma das coisas mais bizarras que podem acontecer. Eu vou dizer assim, é até mesmo covarde isso, entendeu? E por que isso é covarde? É covarde porque, no final das contas, as pessoas fazem as suas escolhas, entende? Ele escolheu isso para a vida dele. Ele escolheu. Isso não tem nada a ver com você, tá? O relacionamento poderia estar como for. Não é uma questão. Você poderia ter chamado você conversado e digo, olha, não tá dando pra mim. Mas ele não escolheu fazer isso, ele escolheu trair. A escolha foi dele, a responsabilidade é dele, a responsabilidade não é sua. Entende? Então você precisa olhar pra você e se perguntar por que você está permitindo que ele faça isso com você, tá? Você sabe que o que eu vou dizer é porque é de dependência emocional. Então você precisa sair disso para aprender a se posicionar nesse relacionamento, conseguir se posicionar nesse relacionamento para não deixar que ele continue fazendo isso com você. Tá bom? Entende o que eu estou dizendo? Vamos colocando as questões de vocês aí. Vamos lá. Quem já traiu depois de 5 anos pode confiar novamente? Ele fala que jamais faria de novo. Posso confiar? Sueli, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas mudam, tá certo? As pessoas mudam. Entendeu? E ao invés de você se preocupar se ele vai ser infiel, se preocupe o seguinte. Dentro do relacionamento de vocês, vocês têm um conjunto de acordos, né, sobre como vocês querem viver. Ele está sendo leal a isso? Coloque seu foco na lealdade. Em outras palavras, tá bom viver ao lado dessa pessoa? É bom viver ao lado dessa pessoa? É gostoso viver ao lado dessa pessoa? É o que você quer? Tá te fazendo bem? Foque na pessoa. É a pessoa com quem você quer estar? E então, aonde o foco está, a energia flui. Se foque nisso. Tá bom? E se organize emocionalmente para saber o que fazer. Se por um acaso uma traição novamente ocorrer. Mas o seu foco não deve ser em olhar para ele e, enfim, querer uma prova de que ele não vai te trair. Ele não pode te dar essa prova. Entende? Ele não pode te dar essa prova. Ninguém pode te dar essa prova. Entende? Ninguém pode fazer uma promessa dessa natureza para você. Não queira essa prova.
queira a prova de que ele está disposto a construir uma relação magnífica, a honrar, enfim, ser leal a um projeto de vida. Queira essa prova. Isso sim é uma coisa que vale a pena ser vivida. Entendeu? Faz sentido isso? Isso sim é uma coisa que vale a pena ser vivida, tá? Última questão, vamos lá. Ele me traiu 2 vezes pelo WhatsApp, eu perdoei e agora ele simplesmente me deixou, falou que eu tava pegando muito no pé dele. E aí é moleque, né? Molequinho, uma criança. Não tem nem o que falar, tá? Não tem nem o que falar. Saia disso. A bebida destruiu meu casamento, foi muito controlador, ciumento e estúpido. Ela causou, está há 1 mês na casa da mãe e pediu a separação. Você precisa se tratar, meu amigo, tá? Hoje em dia já existem ferramentas de psicoterapia breve que atuam no sentido de descontinuar compulsões, tá? Álcool é uma forma de compulsão, tá? É uma adição, é uma forma específica de compulsão, é uma adição, tá? Então existe terapia breve para isso. Eu sugiro que você procure a gente por inbox para você poder corrigir isso, para que você não perca mais nada na sua vida por causa disso. Tem solução, tá bom? Tem solução. Estou no relacionamento há 1 ano e brigamos muito, pois ele fica muito no celular. Eu penso que ele está me traindo, mas ele não gosta de achar, ele acha normal. Já fui traída pelo meu antigo relacionamento. Olha, Amora, o novo só tem uma chance na nossa vida quando a gente deixa o velho ir embora. Eu não estou dizendo que a prática dele de ficar o tempo inteiro no celular é saudável. Isso é um outro problema. Agora, a sua desconfiança de que ele está lhe traindo por causa disso, ainda mais contrastando ele com o relacionamento anterior, é você trazendo o seu ex para dentro do relacionamento atual. Isso não vai dar certo, você vai estragar. Ou seja, o seu ex vai fazer do seu relacionamento atual algo igual, semelhante ao que você viveu com ele. É como se você tivesse ele no pé. Aqui, ó, tá vendo? Como se você tivesse ele aqui no teu pé de ouvido. Ele vai fazer do teu relacionamento algo igual e semelhante ao que você viveu. Tá certo? Seguinte, presta atenção, tá? Live de aquecimento, chegamos ao fim. Eu quero que vocês anotem na agenda aí, de verdade, tá? Anotem aí na agenda, de verdade, certo? Anota na agenda. Terça-feira da semana que vem, compra um caderno, uma caneta. A gente vai começar o resgate do seu amor próprio. Eu quero todo mundo aqui, ok? E eu quero que você traga um amigo, traga uma amiga, tá certo? Para poder fazer parte disso. Traga um amigo, traga uma amiga, para você poder fazer parte disso, tá bom? Então, de verdade, fiquem com Deus, tá? Domingo pela manhã, talvez eu abra uma live com vocês, tá? Domingo pela manhã, umas 8, 9 horas. Mas terça-feira nós temos um encontro que é o resgate do seu amor próprio, tá bom? Terça-feira, às 20 horas, eu espero cada um de vocês, tá certo? Um beijo grande, tamo junto, tá? Tchau, tchau.